Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Tudo bem com você? Pois é, tudo bem com os vascaínos. Voltou a vencer aqui em São Januário depois de 4 meses, 3-1 em cima do Bahia. Não vou perder tempo. Vamos trazer o professor Fernando Diniz na coletiva inteirinha para você. Queria que você analisasse o jogo, né, o resultado e a importância dele por se tratar de um jogo atrasado e agora o Vasco dando aquele respiro ali para a zona do rebaixamento. Obrigado. Primeiramente, boa noite. Não ganhava no Brasileiro desde a minha estreia, né? Eu estreiei aqui contra o Fortaleza no Brasileiro. E eu acho, assim, fazendo uma análise do jogo, acho que a gente jogou muito bem. E acredito até que a hora que estava 11 contra 11 foi um dos nossos melhores momentos. A gente estava com muita pressão na marcação, estava levando muita vantagem nos duelos. Estava chegando, o jogo estava fluindo. Aí a gente teve um erro, aqueles que a gente não pode cometer, tomamos o gol, aí teve a expulsão, aí a gente, obviamente, que o Bahia tinha que se defender, e a gente já tem um time com uma vocação ofensiva forte, e com a entrada do David, a gente foi empilhando situações de gol e ganhou com muito mérito. E acredito que mesmo tendo a expulsão, a outro lance foi para a expulsão, claramente, e o critério de se apitar foi modificando, porque começa apitando de um jeito que parece que vai deixar o jogo correr mais, aí tem a expulsão, aí começa a picotar o jogo. O juiz era o quarto árbitro lá em Porto Alegre, os caras fizeram cera desde o começo do jogo, não fez menção em nenhum momento de dar um cartão amarelo, e o Léo Jardim vai ser, nos próximos anos, aí, vai ser o único goleiro expulso, talvez aqui no Brasil, por conta do que aconteceu lá no Sul, por conta do juiz achar que está retardando o jogo e está fazendo cera. Diniz, boa noite. Amadeu aqui na sua frente. Amadeu do canal Na Torcida Vascaínos. Essa vitória, parabéns pela vitória, primeiramente. Obrigado. Essa vitória pode ser um divisor de águas para a confiança do elenco? Como você enxerga a resposta emocional dos jogadores após mais um erro na saída de bola? E se a seleção brasileira realmente ganhou o número 10, Felipe Coutinho? Porque a partida que o Coutinho fez hoje, se aquela bola da falta entra, realmente era chave de ouro. Boa noite. Começar pelo Felipe, eu acho que o Felipe ele se credencia cada vez mais para poder ser um nome para disputar a Copa do Mundo. Ele leva uma vantagem sobre a maioria dos seus concorrentes, porque ele não é um jogador que precisa ser testado com a camisa da seleção, nem em Copa do Mundo, nem em Champions League, nem em grandes eventos. E ele cada vez mais se coloca nessa condição. Fez mais uma partida brilhante, fez gol, podia ter feito um golaço de falta. Treina cada vez mais, está se livrando cada vez mais também, ficando cada vez mais longe do departamento médico. Então, de fato, ele se credencia, jogo a jogo, a ser um dos candidatíssimos à vaga na Copa do Mundo. Em relação à confiança, eu acho que desde quando eu cheguei aqui, tinha perguntas frequentes, que o time era um time que se abalava emocionalmente, quando tomava gol, não reagia. E eu não senti isso comigo aqui no Vasco. A gente foi jogando de uma maneira muito focado, mesmo nos jogos que a gente não conseguiu vencer. Aconteceu até o contrário, às vezes dá um pouco de relaxamento em momentos que a gente está ganhando e que faltava uma certa consistência para o time. Eu não acredito assim no negócio de ser um divisor de águas. Eu acho que a gente está trabalhando de uma maneira consistente. Eu acho que os últimos jogos, todos eles a gente teve muito mais chance de ganhar do que de perder. Desde o jogo do Sport que a gente venceu, os jogos contra o Botafogo, o jogo do Flamengo foi um jogo mais equilibrado, que a gente teve chance de ganhar e de perder. E hoje a gente foi um time que foi soberano na vitória. Diniz, tudo bem? Eu queria te perguntar sobre o Puma, porque reserva do Paulo Henrique, você vem utilizando na lateral esquerda, ao meu sentir, vem dando conta do resultado, e é um jogador daqueles que ainda não foram procurados pelo Vasco para renovar em dezembro. É isso mesmo? Você quer a permanência do Puma? Ele é essa importância toda no seu grupo? Não, ele é um jogador que eu tenho uma relação ótima com o Puma desde quando eu cheguei aqui. Eu já tentei levar ele
para trabalhar comigo. E ele é um jogador que eu gosto, sempre falei aqui internamente que eu gosto e eu quero que ele permaneça. Ele é um jogador que tem qualidades muito importantes. Recaía sobre ele algumas críticas na questão da marcação, que comigo ele está indo cada vez melhor nesse quesito também. Ele é um jogador que é grande, jogador alto, jogador forte, jogador rápido e que sempre jogou de lateral. Então, um jogador com essas características, não sei porque ele marca mal. Uma questão, ao meu ver, é uma questão mais de orientação, de treinamento, de cobrança. E eu acredito que o Puma ele tem muito ainda para evoluir. Ele é um jogador que eu gosto bastante. É um jogador que tem um poder de decisão muito grande. Bate muito bem na bola. É um jogador que ajuda muito também na bola aérea defensiva e ofensiva. E eu, na minha concepção, ele é um jogador para ficar no Vasco com toda certeza. Aqui, Diniz, boa noite. Sérgio Quinte, canal Atenção Vascaínos e Ave Mais. Hoje você não teve o Ryan, um grande desfalque, mas você contou com o Andrés, que fez um bom jogo, participativo, muito ativo em vários lances. Queria que você comentasse o que mudou ofensivamente no Vasco com a saída do Ryan e comentasse esse jogo do Andrés. E se você puder comentar brevemente, o Rogério Ceni acabou de, em coletiva, falar o oposto do que o Admar disse. Ele reclamou bastante da arbitragem favorecer o time da casa, principalmente o VAR. Queria que você pudesse comentar, por gentileza. Obrigado. Quanto ao VAR, eu já falei. O VAR tem as imagens. Foi para expulsão, assim, do que aconteceu Eu não sei dos outros lances, eu não sei se teve algum lance contra o Vasco, eu não vi. Eu vi os lances muito claramente. No VAR, quando o VAR chamou, estava lá para todo mundo ver. Os lances eram para ter sido 2 vezes expulso, as 2 expulsões. O VAR não foi chamado em umas 2, 3 ocasiões. Eu não posso falar, assim, aí eu também não posso falar, porque eu não vi o lance, seria leviano eu falar, porque esses lances que eu vi ficou passando no telão. Obviamente, se o Vasco teve alguma infração e o VAR não chamou, eu não sou um cara de passar um pano pelo Vasco, sou um cara que é justo. Os lances das expulsões foram muito claros para mim. E o VAR chamou e o juiz não expulsou o lance no Puma, que é um lance muito fácil de expulsar. O protocolo é esse. E qualquer outra pergunta? Do Ryan. Não, o Ryan hoje, o Andrés acho que substituiu muito bem o Ryan. São jogadores que têm algumas similaridades, são jogadores jovens, jogadores de muita potência física, de velocidade, e tem as suas diferenças. O Ryan é um jogador que busca mais a finalização, o Andrés é um jogador que busca mais o passe, joga mais assim pelos corredores, bem pelos corredores laterais. O Ryan joga por fora e por dentro. Embora o Andrés aqui, a gente tem trabalhado ele para poder melhorar o jogo interno dele, que ele é um cara que pode evoluir muito por ali também. Ele fez uma partida muito boa, o Andrés. Olá, Diniz. Boa noite, Danilo do Expresso 923. Queria falar sobre a sua alteração no momento do Lucas Freitas para a entrada do David, ali no erro do Vasco na saída de bola que resultou no gol do Bahia. A gente viu ali uma discussão, mas uma discussão de jogo entre o Hugo Moura e o Lucas Freitas, e no lance seguinte, o Lucas Freitas perde uma bola ali na frente. Você percebeu um momento de desequilíbrio do Lucas Freitas em relação à partida para sacá-lo e a entrada do David? E um outro ponto, em relação até ao que o Rogério Ceni trouxe para a gente na coletiva, em relação à parte física do Vasco. E aí eu falo de Barros e Hugo Moura. Eles são uma base, um arcabouço para liberar Nuno, Coutinho, esse time que tem tanto talento pela frente, ter 2 volantes de mais pegada, facilita para esse time ter um pouco mais de equilíbrio? Não, facilita, dá um pouco mais de equilíbrio. Não sei se é a palavra um pouco mais de equilíbrio. A gente fala as coisas muito em cima do resultado, né? Também. Lá contra o Santos jogou o Jair e o Tietê, aí sua pergunta ia ser, com 2 jogadores tão leves, extraordinários na saída de bola. Então, uma questão que pode jogar com 2 jogadores como o de hoje, jogadores como jogou o Jair e o Tietê. Tudo depende, nunca é uma coisa só. Hoje, obviamente, se eu fosse te responder, eu ia falar que é claro que fica mais firme o time com isso. É claro, ganha altura, ganha potência física. E se você fizesse a minha pergunta contra o Santos, eu ia falar, lógico que o time ganha mais leveza, ganha mais condução, o time fica mais leve, tem mais chance de chegar no ataque. É saber ler e saber o melhor momento de cada um, mas hoje, não só hoje, os 2 jogadores, o Hugo, aliás, desde que eu cheguei aqui, um jogador que, na minha opinião, ele subiu umas 2 prateleiras.
É um jogador que joga bem todas as partidas, de zagueiro, de volante, e treina todo dia bem. Eu não vi o Hugo Moura jogar mal comigo nenhum dia e nem treinar mal, nenhuma sessão de treino. E não fica fora de treino. Então, um jogador que para mim, ele está subindo de patamar como jogador. É um dos grandes jogadores hoje de meio campo do futebol brasileiro, eu acho, o Hugo Moura. Tá, pela regularidade, desde quando eu cheguei aqui, se pegar a média dele comigo, o credencia e qualquer jogo. É contra o Flamengo, é contra o Bahia, em qualquer lugar, contra o Mirassol, qualquer jogo, o Hugo Moura entrega muito com a camisa do Vasco. Você fez uma outra pergunta, o que era? Sobre o Lucas Freitas. Não, o Lucas saiu porque eu ia alterar, porque a gente teve a expulsão e eu tinha que tirar alguém e ele era o jogador que eu acho que tinha que sair, para a gente poder ter mais volume ofensivo, mas não foi por conta do erro. Assim, vou tirar um jogador só porque errou. Não tem sentido isso. Então, se o Felipe Coutinho tivesse errado uma bola, ou fosse o próprio Hugo Moura, que até participou do lance, não foi por conta disso. Ele não saiu por conta do erro. Ele saiu por conta que precisava botar o time mais para frente, uma expulsão. E acabou dando certo, mas tinha muita lógica a saída dele. Fernando Diniz, parabéns pela vitória. Aline Quiriônica na hora do Vasco. Você falou sobre o Puma Rodrigues, sobre a importância do jogador atualmente com o elenco, e ele está numa vaga do Lucas Piton, que desde que chegou no Vasco é titular absoluto. Eu queria entender na sua cabeça se essa vaga na lateral esquerda é disputada pelos dois hoje, caso o Piton volte pós-lesão. E se me permite mais uma, já projetando a semifinal da Copa do Brasil, como que você analisa a demissão, ou pedido de demissão do Renato Gaúcho no Fluminense? Eu acho que ele... É difícil fazer uma análise do que o Renato... Se ele sentiu que ele tinha que sair, a gente tem que respeitar. E está tudo certo. Não dá para fazer uma análise mais profunda. Eu, sinceramente, ocupei muito pouco o que aconteceu de repercussão. Mas se ele achou que no momento ele tinha que sair, a gente tem que respeitar os motivos de cada um. Em relação ao Piton, não só o Piton em relação ao Puma, mas ao Vitor Luiz, eu vou colocar os jogadores que eu achar que vão ajudar mais o Vasco a vencer. E o Puma, hoje, ele é um dos titulares do time. O Piton também é um dos titulares do time. Assim como o Vitor Luiz, por uma opção minha, não foi imediato, mas uma hora, se eu achar que ele tem que jogar, ele vai jogar. Não vejo os jogadores... Eu vou respeitar sempre o melhor momento de cada um, nos treinamentos e nos jogos, para colocar o melhor time para jogar. Boa noite, Diniz. João Guerra, do GE. Parabéns pela vitória. Você falou ainda há pouco sobre o Hugo Moura e que ele subiu 2 patamares, 2 prateleiras ali no meio de campo. Eu gostaria de aproveitar esse momento para falar sobre o Barros, que foi o companheiro no meio de campo dele ali. Ele teve mais uma partida bem positiva no Vasco, tem até uma estatística de que desde que ele chegou e iniciou como titular, o Vasco não perdeu. Gostaria que você fizesse uma avaliação da partida dele e com o retorno do Tietê, até fazendo um gancho em relação a essa, como é que vai ficar essa disputa no meio-campo agora que o Barros chegou e tem tido boas atuações? Muito obrigado. É a mesma questão do Lineker, que perguntou do Puma. O Barros hoje também se transformou um dos titulares, como o Tietê é um dos titulares. Se o Jair fosse uma lesão menos séria e fosse voltar, também é um dos titulares. E eu vou procurar, analisando os treinamentos e nos jogos, os jogadores que eu acho que vão performar, na minha cabeça, para cada partida do Vasco. E é muito bom não ter só 11 titulares. Hoje a gente tem mais de 11 titulares, com certeza. O Barros se botou como titular, assim como o Puma também se bota como titular. O Tietê já estava sendo brilhante comigo, na realidade. O Tietê estava vivendo talvez também a melhor fase dele. Conheço o Tietê muito bem. Então, é muito bom ele voltar. E é uma pena que o Jair não pode voltar, porque a gente fica com um time muito mais robusto para poder enfrentar o Campeonato Brasileiro e depois as fases decisivas da Copa do Brasil. Diniz, boa noite. Pedro Cobalé, do Lance. A minha pergunta para você hoje é sobre o Nuno, né? Ele chegou no começo do ano, não fez uma pré-temporada com a equipe. Em alguns momentos a gente sente que ele sente a parte física um pouco, ele fez meia temporada na Europa. No domingo ele sofreu entorse e mesmo assim esteve em campo hoje participando de 2 gols. Eu queria que você falasse um pouquinho da atuação dele. Obrigado. O Nuno é um jogador muito inteligente, um dos mais inteligentes do elenco, e muito participativo, e também um jogador que tem sido muito decisivo comigo, desde quando eu cheguei aqui. Ele tem uma quantidade boa de gols para a posição dele, de assistência, e é um jogador muito importante na parte tática. A gente pede para o Nuno uma vez só, ele entende muito bem o que tem que fazer.
Então, às vezes ele desce para ajudar na linha de 5, às vezes ele anda do meio para ajudar os volantes, às vezes ele anda na linha da frente para poder fazer pressão mais alta com os atacantes. Então, é um jogador que sabe ler muito bem o jogo, é um jogador técnico. Essa questão da condição física, eu acho que ele vai melhorar, e aqui o Brasil acho que até ajuda isso. É um jogador acostumado com um tipo de calendário na Europa, até mesmo na base, com menos exigência física, então ele já tem uma tendência, pela composição fisiológica que o corpo dele apresenta, de sentir um pouco mais. Mas eu acredito muito que com treinamento, com bons estímulos, com boa recuperação, ele vai... Aliás, eu acho que ele já melhorou nessa questão. Hoje eu tirei, ele estava assim, eu tirei uma coisa, não é porque ele estava dando sinais de... Não achei que ele estava dando sinais de cansaço hoje. Eu tirei já pensando no jogo do Cruzeiro, que a gente vai ter pouco tempo para recuperar. No jogo também... Jogo passado não. No jogo antes do Botafogo, no próprio jogo do Ceará, ele saiu faltando 5 minutos, ele ia jogar o jogo todo praticamente, tanto ele como o Coutinho, no jogo contra o Ceará. Então acho que o Nuno tem evoluído nessa questão física também. Boa noite, Diniz. Sérgio, do podcast Cruz Maltino. Vocês estão vindo de uma sequência de jogos bem pegados. Flamengo hoje e daqui a 3 dias tem o Cruzeiro. O Hugo, eu percebi lá da cabine que ele estava botando muita mão na coxa e logo em seguida ele saiu. É um problema que preocupa para o próximo jogo? Não, ele não pediu para sair, não. O que você viu, eu também vi, e ele não pediu nada. Ele até falou que estava bem. A gente tirou porque achou que, como ele estava botando a mão na coxa, o jogo estava praticamente definido, a gente resolveu tirar mais para preservar. Mas ele não saiu porque ele pediu para sair. Ele até continuaria no jogo. Não acredito que ele seja problema para sábado, não. Boa noite, Diniz. Aqui, Marcos Eduardo, do canal Gato Mestre. Parabéns pela vitória, mais uma vez. Pensando no jogo de sábado contra o Cruzeiro, que é mais um jogo muito importante, né? Para as ambições do Vasco. Hoje você voltou a utilizar o Garré. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse jogador, e você sempre tem falado, agora você falou também com os amigos aqui, que os jogadores, você está com o elenco maior, né? O Garré pode ter mais oportunidades? A torcida pede muito esse jogador? Obrigado. Eu vou responder com a mesma coerência que responder as outras perguntas em relação a isso. Eu coloco para jogar os jogadores conforme os treinos vão acontecendo, os jogadores vão dando confiança, depois precisa confirmar nos jogos. E todos aqueles que estiverem nessa condição, vai ter mais oportunidade de jogar. Boa noite, Diniz. Gabriel Rodrigues aqui da Trivela. Parabéns pela vitória. Agora o Vasco consegue abrir um pouquinho de gordura ali para a zona do rebaixamento, se aproxima da zona de classificação para a Sul-Americana. Queria saber se já dá para almejar outros objetivos para essa reta final do Campeonato Brasileiro e qual é o pensamento daqui para frente para o Vasco na competição. Eu acho que o Vasco tem que encarar os jogos como grandes finais, como encarou no jogo de hoje, e como encarou contra o Flamengo. A gente não tem por que a gente diminuir. Eu acho que isso é uma coisa, um sinal positivo do jogo de hoje. A gente teve algumas oportunidades de sinalizar que a gente tinha condição de avançar na tabela. Eu vou citar pelo menos 2 e hoje seria a terceira. Depois do jogo do São Paulo, depois da goleada do Santos, e hoje teve depois do jogo do Flamengo, que foi um jogo, embora fosse um empate, o time mostrou força e poder para poder avançar e não ficar nessa situação na tabela. Então, eu acredito que o time vai amadurecendo. Isso tudo é treino, não é treino do dia a dia só. Treino porque o maior treino que tem no futebol é o próprio jogo e as coisas que vão acontecendo nos jogos. Então, se você falar assim, o time melhorou, às vezes para o time amadurecer, a gente não quer que aconteça, mas acaba necessitando acontecer. O vacilo igual do Grêmio. Um vacilo depois repete do Ceará. E aí hoje era uma coisa que o time aprendeu do Ceará para cá. Então a gente não ficou oferecendo chance pro Bahia depois que a gente fez o gol com a menos. Muito pelo contrário. A gente teve mais chance de fazer gol. Obviamente que eles tiveram uma chance no final do jogo ali, estava 3-1 o jogo. Mas no fundo a gente podia ter ampliado para ser 4 ou 5-1 o jogo. Então, o time ele vai aprendendo. Eu espero que daqui para frente a gente consiga ter mais essa consistência que a gente está buscando desde quando eu cheguei aqui. Então, Fernando Diniz, a opinião é sua. O que você achou? Ele quer a permanência do Puma, hein? Encheu a bola de outros jogadores, você acompanhou aí.
Deixe a sua opinião, deixe o seu nome, o nome da sua cidade. Se inscreva aí, Wellington Campos FC. Paga nada não. Dá aquele joinha, fortalece aí o nosso trabalho. Pede mais gente para se inscrever, para dar aquela força no nosso trabalho. Tá bom? Fiquem com Deus. De São Januário, Wellington Campos.